Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar o tema aqui, Educação Integral, e dessa vez com base no documento Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, beleza? Vamos lá, a gente vai fazer análises importantes. Esses conteúdos que nós vamos ver são conteúdos cobrados, por exemplo, pelas bancas CESP, SEBRASP, Quadrix, mas as ideias que nós temos aqui também aparecem em outras bancas, tudo bem? Em provas de outras bancas. Então, vamos lá, começando. Concepção de educação integral, ampliação de tempos, espaços e oportunidades. Só um detalhe. Para trabalharmos educação integral, um currículo rico, preocupado com o desenvolvimento integral do sujeito, eu não preciso necessariamente ter uma jornada de tempo integral. Pensar no desenvolvimento integral do sujeito significa pensar em experiências ricas que vão contribuir para o desenvolvimento intelectual, afetivo, social, físico, ok? Se eu tiver uma jornada de tempo integral, maravilha, mais tempo para a realização de atividades diversificadas, mais tempo para a organização de espaços diferentes, de realização de atividades com oportunidades diversas. No entanto, repito, mesmo que não exista o tempo estendido, a jornada de tempo integral, nós podemos sim trabalhar a ideia de educação integral. 1957, nosso ponto de partida, projeto de Escola Parque, foi um projeto idealizado no Distrito Federal por Anísio Teixeira, projeto que ele trouxe da Bahia naquele momento. A proposta, então, seria a seguinte: reformaria os currículos vigentes, excluindo temas inadequados e introduzindo ferramentas de ensino mais modernas, como a televisão, o rádio e o cinema. Tá? Então, aqui nós temos um projeto preocupado em oferecer atividades diferenciadas e realmente relevantes para os alunos naquele momento. Principais objetivos que nortearam o pensamento de Anísio Teixeira: fazer escolas nas proximidades das áreas residenciais, para que as crianças não precisassem andar muito para alcançá-las e para que os pais não ficassem preocupados com o trânsito de veículos. Promover a convivência das mais variadas classes sociais numa mesma escola. Oferecer escolas para todas as crianças e adolescentes. Introduzir a educação integral. Então veja que a educação integral é um dos objetivos do projeto de Escola Parque. Promover a sociabilidade dos jovens da mesma idade. Ok? Olha que interessante, porém provindos de diferentes classes sociais. Então nós temos objetivos bem interessantes, preocupados não apenas com a formação integral do sujeito, mas também com uma educação que não fosse elitista e que realmente contribuísse com a formação do cidadão, com a socialização de todos e efetivação de direitos para todos. Ok. Concepção de homem. Quando a gente fala de educação integral, aliás, de projeto educativo, né, principalmente, de maneira mais ampla, nós precisamos buscar uma concepção de homem. Então, aqui, qual é a concepção? Se eu estou falando de educação integral, eu preciso compreender o sujeito na sua integralidade. Simples assim, né? Então, aqui, ó, o homem não é um ser fragmentado, um Frankenstein dividido e depois juntado em partes. É um ser único, especial e singular, na inteireza de sua essência, na inefável complexidade de sua presença. E a educação é uma grande arte de convivência que une os homens entre si em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. Então, o documento traz essa concepção de homem, eu acho um trecho muito importante, porque justamente, né, primeiro para a gente ter uma compreensão do tema, e também para você ter aí trechos que as bancas, de repente, gostam de cobrar, de colocar lá na prova. Funções da escola. Se eu estou falando de uma educação integral, de uma educação que não seja fragmentada, de uma educação que não seja linearizada, de uma educação que não seja disciplinar, por exemplo, tudo isso acaba entrando na ideia de educação integral.
buscar novas atividades, novos modelos educativos para formar o sujeito integralmente. Então, nós temos que entender que a escola acaba assumindo novas responsabilidades. A gente tem que reavaliar, então, quais são as funções da escola. Nesse âmbito, a escola vai assumir responsabilidades. Então, vejam, funções da escola de instruir e avaliar, de orientar, e aqui entra orientar pedagógica, vocacional e socialmente. Então, não é simplesmente ensinar o conteúdo, de cuidar e acolher crianças e jovens em complementaridade com a família e não em substituição à família, de se relacionar ativamente com a comunidade, de gerir e adaptar currículos, de coordenar em grande número, de coordenar um grande número de atividades, principalmente não apenas no aspecto quantitativo, mas atividades que realmente sejam atividades significativas para os alunos, atividades que tragam enormes possibilidades de socialização, de aprendizagens diversificadas, de desenvolvimento integral, de organizar e gerir recursos e informações educativas, de autogerir e se administrar, de autoavaliar, de ajudar a formar seus próprios docentes, de avaliar projetos e abordar a importância da formação ao longo de toda a vida. O que nós estamos vendo aqui? Responsabilidades que a escola acaba assumindo e que não eram responsabilidades típicas das escolas num modelo mais tradicional. Bem? Ampliação de tempos, espaços e oportunidades. Aqui um dos pontos centrais. Então a educação integral, ela requer essa ampliação. Vejam que não se trata apenas de ampliação de tempo. Então, ampliar a jornada é necessário, é importante, ou seja, ajuda, contribui demais quando nós temos uma jornada maior, uma jornada de tempo integral. Mas somente ampliar tempo não basta. Somente ampliar espaço não basta. Nós temos que ampliar tempos, espaços e oportunidades. Sendo que os autores que trabalham a ideia de educação integral deixam claro que se o professor não tem uma jornada de tempo integral à sua disposição, no caso a escola não tem essa jornada, ela pode ainda assim trabalhar um currículo rico, integral e contribuir com o desenvolvimento integral do sujeito. Tempos. Então, de acordo com o documento, ampliação de tempos, espaços e oportunidades, uma necessidade fundamental. Okay? Aliás, essa ampliação, ela diz respeito à construção de um novo paradigma para a educação integral. Então, a gente muda de paradigma, a gente sai da educação fragmentada e a gente começa a mirar na educação integral e buscar o desenvolvimento, a efetivação e a consolidação dela. Então, a ampliação de tempos, espaços e oportunidades acaba fazendo parte desse novo paradigma. Tempos. A concepção de educação integral assumida neste currículo pressupõe que todas as atividades são entendidas como educativas e curriculares. Todas as atividades. Então não tem aquela coisa assim de agora é atividade de lazer, agora é atividade de esporte. Atividade de lazer, atividade de esporte são atividades extremamente ricas também para as aprendizagens, para a socialização, para aprendizagens relevantes, significativas e para o desenvolvimento integral do sujeito. Então, nós vamos deixar de valorizar apenas as atividades de natureza intelectualista, em que o aluno está aprendendo ali, por exemplo, a matemática ou a língua portuguesa, para valorizar todas elas. E dentro desse tempo estendido e ampliado, a valorização da interdisciplinaridade. Diferentes atividades esportivas e de lazer, culturais, artísticas, de educomunicação, de educação ambiental, de inclusão digital, entre outras, não são consideradas extracurriculares ou extraclasses. Isso aqui é muito importante. Não são atividades extracurriculares, não são atividades menos importantes, pois fazem parte de um projeto curricular integrado. Então, a integração do currículo diz respeito a isso. Todas essas atividades estão ali no mesmo projeto curricular, que oferece oportunidades para aprendizagens significativas e prazerosas. Não é porque a aprendizagem é significativa que ela não pode ser
prazerosa. Não é porque ela é prazerosa que ela não pode ser significativa. Espaços. A escola não é só um espaço físico, né, que é um ponto bem importante também. A escola não é só um espaço físico. Primeiro que a gente observa aqui que a escola precisa ser um espaço convidativo, não é? O currículo precisa ser convidativo. Agora, quando ele diz que a escola não é só um espaço físico, então nos dá a ideia de clima, de ambiente, onde uma cultura de trabalho, um clima de trabalho é construído. Uma postura, um modo de ser conforme Freire, Paulo Freire. Assim, a educação integral considera a existência de uma complexa rede de atores, ambientes, situações e aprendizagens que não podem ser reduzidas a uma mera escolarização, pois correspondem às diversas possibilidades, requisições sociais, expressões culturais presentes no cotidiano da vida. Okay? Então, a educação, ela precisa extrapolar os muros da escola. A escola não é o único espaço que educa. Por isso, a escola que oferece a educação formal, ela precisa se articular com outros espaços fora dela, instituições, com a própria comunidade, na realização de atividades, na junção aí desses espaços, né? Então, quando a gente fala de ampliar espaços, é ir além dos muros da escola e explorar os diversos outros espaços e instituições que também educam. E a escola estará junto nesse processo. A escola estará junto. Quer dizer, o currículo ele prevê a exploração de espaços que estão fora da escola, mas que são extremamente importantes para a formação do sujeito. Aí vem a ideia de cidade educadora, né? Explorar os diversos espaços que as cidades oferecem com o intuito de educar, de dar uma educação mais ampla e proporcionar o desenvolvimento integral aos alunos. Então é aproveitar também oportunidades, né, no território, no espaço comunitário, na cidade. Oportunidades. Embora a educação integral surja como uma alternativa de prevenção ao desamparo das ruas, além da expectativa de cuidado e proteção dos filhos, ou seja, a educação integral, nos primeiros projetos, né, nos CIEPs, nos CIACs, CAICs, né, daquele período ali, entre os anos 80 até mais ou menos o governo do Itamar Franco. Então, esses projetos, muito interessantes também, às vezes eles são compreendidos por alguns autores como projetos assistencialistas. Por quê? Porque havia uma preocupação em associar a educação integral, na verdade, cuidados básicos, como o aluno ele vai poder, inclusive, morar na escola, dormir na própria escola, ele vai ter comida, ele vai ter cuidados, etc., além do processo educativo. Então, há uma visão de que CIEPs, CIACs, CAICs, projetos anteriores, que dão origem à educação tradicional, assim institucionalizada no Brasil, seriam projetos assistencialistas por isso. Então, quando a gente fala de ampliar oportunidades, não pode ser apenas no sentido assistencialista, tirar a criança da rua, dar, por exemplo, possibilidade de alimentação melhor dentro da escola. Nós temos que ir além disso. E aqui diz, além, né, dessa educação integral que tem a ideia de proteção, há nas famílias o desejo de que o tempo maior de estudo seja uma abertura às oportunidades de aprendizagem, negadas para grande parte da população infanto-juvenil em situação de pobreza ou de risco. Então, sim, a escola ela acaba compensando isso. O currículo escolar vai compensar aquilo que o aluno não teve oportunidade de ter na família, no âmbito da comunidade. A escola vai oferecer, que é o acesso à cultura, o acesso a aprendizagens, o desenvolvimento de habilidades, de competências, o acesso ao mundo cultural, aos bens culturais. Maravilha. Bom, pessoal, aqui, no que diz respeito às oportunidades, tempos, espaços, né, tudo isso aqui deve ser discutido e já previsto no âmbito do PPP, Projeto Político Pedagógico. Tá? E quando a gente fala de educação integral, de elaborar um projeto político pedagógico na perspectiva da educação integral,
nós não estamos falando de simplesmente fazer algo para a comunidade, mas com a comunidade. Então, esse projeto, na perspectiva da educação integral, que prevê a ampliação de tempos, espaços, oportunidades, ele deve ser elaborado com a comunidade. Com a comunidade. Estamos preocupados aqui com inclusão social e com cidadania, tá? Com consolidação dessa formação para todos. Maravilha. Agora, princípios da educação integral, que esse documento traz, que eu também considero como algo muito importante, tá? Muito importante mesmo. Aqui, princípios da educação integral, integralidade, tá? E um princípio. Aliás, vendo, né, todos eles, integralidade, intersetorialização, transversalidade. Aí a gente tem aqui diálogo, escola e comunidade, territorialidade e trabalho em rede. Tá? São esses os princípios. Então, no caso da integralidade, educação integral, então não se deve reduzir a educação integral a um simples aumento de carga horária do aluno na escola. Como eu havia falado, inclusive é possível, reforço, é possível oferecer educação integral mesmo em jornada de tempo parcial. Agora, como nós estamos falando de uma mudança que realmente deve garantir, efetivar a inclusão social, formação do cidadão, etc., a ampliação de tempo faz parte desse projeto, é fundamental nesse projeto. Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral das crianças, adolescentes, jovens, buscando a devida atenção para todas as dimensões humanas. Okay? Quais são as dimensões? Cognitiva, afetiva, psicomotora, social. Práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento. Então, a gente não pode se reduzir às disciplinas, nós precisamos ir para as diversas áreas. Cultura, artes, esporte, lazer, informática. É óbvio que as disciplinas vão contribuir porque elas carregam os conteúdos que devem ser ensinados, os conteúdos científicos. Mas nós podemos superar a forma como o currículo está organizado. O aluno continua produzindo ciência na escola, aprendendo, tendo acesso a conhecimentos elaborados, mas a partir de uma organização que não seja meramente disciplinar e que vá além da organização disciplinar. Intersetorialização, o outro princípio. O que significa? Intersetorialização no âmbito do governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados. Então não adianta somente a escola promover mudanças no currículo se no âmbito social nós não temos políticas que sustentem isso, que deem o devido apoio. Aliás, os próprios, quando a gente fala de união de esforços em prol da educação integral, nós estamos falando da união do trabalho realizado por diversos agentes, diretores, coordenadores, professores, supervisores, alunos, pais, membros da comunidade, profissionais da comunidade com os quais a escola realiza parcerias. E isso tudo acompanhado de políticas públicas, isso tudo acompanhado de políticas sociais, isso tudo acompanhado de políticas econômicas condizentes com esses objetivos. Transversalidade. Aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. Transversalidade, gente, aqui nós estamos falando do trabalho com temas transversais. Então nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de pluralidade cultural, nós vamos falar de meio ambiente, nós vamos falar de consumo, de trabalho, mudanças no mundo do trabalho. Então, temas fundamentais que estão presentes cada vez mais no dia a dia e o currículo ele precisa aproveitar essa oportunidade de ampliação de tempos, de espaços e de oportunidades para explorar a transversalidade. Transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento. Então, se eu mantiver um currículo muito rígido, disciplinar, eu não consigo trabalhar a transversalidade da forma como ela deve ser trabalhada. Tá? Vinculando, então, a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. Um outro princípio, diálogo escola-comunidade. A escola tem a obrigação de abrir canais de comunicação com a comunidade. Porque, normalmente, a escola julga a comunidade, no sentido de, principalmente, os pais não querem participar da vida escolar dos alunos. Mas não é verdade isso.
A verdade é que os pais têm suas dificuldades. Então, não posso generalizar. Muitos pais gostariam de participar mais da vida escolar, mas têm dificuldade de participar. Então, cabe à escola abrir canais, conscientizar, mostrar como os pais podem participar e abrir canais de comunicação para que os pais possam participar e participar de forma ativa e crítica. Então, aí nós temos o diálogo escola e comunidade. Territorialidade. Territorialidade significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um rico laboratório de aprendizagem. É a ideia de cidade educadora. Tá aqui a ideia de cidade educadora. Trabalho em rede. Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações. Como eu falei para vocês, então aí nós temos os agentes trabalhando de forma articulada, em rede, profissionais da educação, profissionais da área de saúde, pais, membros da comunidade, professor, diretor, coordenador, supervisor, especialistas da educação, trabalhando em rede em conjunto. O estudante não é só do professor ou das escolas, mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando, beleza? Então, esse documento, gente, é um documento assim, ele é bem direto ao ponto e essas são informações extremamente importantes, né, sobre a educação integral, informações que ajudam a complementar os estudos sobre educação integral. Eu vou resolver aqui 3 exercícios que foram cobrados pela banca CESP, tá? Em uma questão. Aqui, o currículo em movimento da educação básica visa propor a educação integral nas escolas públicas com base nos seguintes princípios: integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogo entre escola e comunidade, territorialidade e trabalho em rede, né? Estão todos aí. Aí é aquela coisa, você pode criar aí seus anagramas, enfim, você pode criar palavras a partir disso, né? Pode pegar as primeiras letras, coisas como, né? Aqui como que ficaria? Aqui, ó. IITDTT, sei lá, coisas assim. Se de repente for interessante. Eu não fico criando isso para vocês porque às vezes eu crio coisas e faço com que você do outro lado fique memorizando, como não foi você que criou, né? Cabe a você simplesmente memorizar e às vezes não faz sentido e de repente você pode esquecer. Mas eu acho interessante, se você tem dificuldade às vezes de memorizar ou há necessidade, esse por exemplo é um conteúdo bem importante, é importante você chegar na sua prova com isso fresco na cabeça, coloca em algum lugar, leia várias vezes, né? Ou coloque aí, conte uma historinha para você, para se lembrar melhor disso, ou faça um anagrama, não é? É que são muitas informações dentro de um edital de concurso público, né? Se você for o tempo todo fazer esse tipo de coisa, você vai ficar com um monte de informações aí, de letras, de siglas, etc. Mas para quem gosta, o importante é que você faça o seu. Dessa forma você vai memorizar, vai entender, aquilo vai fazer sentido para você e você vai memorizar por muito mais tempo. Bom, no âmbito da educação integral, o currículo em movimento tem sua efetivação condicionada aos seguintes princípios nucleares: vinculação entre teoria e prática, transversalidade, contextualização e técnica curricular. Tá, aqui está errado. Com base no currículo em movimento para a educação básica, julgue, em uma perspectiva de educação integral, a elaboração do projeto político-pedagógico deve ser delegada a especialistas em educação. Não, como nós vimos, né, nessa perspectiva aqui, o PPP ele tem que ser elaborado não para a comunidade, mas com a comunidade. O especialista ele sempre é bem-vindo para participar, né? O especialista pode participar, ele é bem-vindo para participar. É importante ouvir o especialista, supervisor de ensino, alguém de repente convidado, especializado na área, estudioso, pesquisador da área. No entanto, a proposta do documento é elaborar o PPP nessa perspectiva com a comunidade, com a participação dela, né? Então aqui está errado também. Então, duas questões aí, né? Três na verdade, duas sobre princípios e uma sobre
essa questão aí da elaboração do PPP, beleza? Bom, pessoal, ficamos por aqui, uma aula mais rápida, mas com bastante informação, e a gente segue em frente.